Grande Deus e poderoso Pai, te louvamos, te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E mais neste domingo, Senhor, estamos aqui para fazer a Tua vontade, procurar, Senhor, prestar o nosso culto de adoração e de gratidão a Ti. Somos gratos, Senhor, pela semana de bênção, semana de paz, e pelo trabalho que realizamos, por tudo nós te louvamos, Senhor. Queremos te agradecer também pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, e pela força, pelo esforço dos irmãos que estão na Tua casa, abençoando, Senhor, essa escola, preside esse trabalho, Senhor, que aqui nós possa, esses poucos momentos que estaremos aqui, Senhor, prestar o nosso culto de gratidão a Ti. Louvamos também pela vida do pastor Paulo, também pela vida da Maria Tereza, que está viajando, guarde as tuas filhas. Pai de misericórdia, nos dá um domingo abençoado, Senhor, nesse dia 3 de setembro, que ainda nós não conhecíamos, mas estamos aqui felizes e abençoados, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Abençoa as nossas famílias, Senhor, cobre com o teu sangue, Pai. Também aqueles irmãos que estão passando por dificuldade, enfermos, Senhor é poderoso para dar vitória, dar saúde, Senhor, recuperando o físico. Pai, que nós possa ser mais grato a Ti, Pai. Continua com nós nessa manhã, abençoa teu servo que estará ministrando essa lição, esse ensino maravilhoso para nós. Recebe o nosso louvor através dos hinos e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e vamos cantar um hino. Convidar Marcelino cantar o hino da harpa, que tem 85, 122, 290, os hinos sugeridos. Não sei se são algum conhecido. 85, 122, 290. Nesta manhã, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos que eu já estive olhando ali, mas não são meus conhecidos esses hinos. Eu quero cantar o hino, vamos cantar o hino 107, irmãos da nossa harpa, para nós louvar a Deus nesta manhã. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme,
se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Amém. Nós queremos então fazer a leitura da nossa lição, o dia 10, a lição de número 10, 13 de setembro de 2017, as manifestações do Espírito Santo, que está em Atos 2, Atos capítulo 2, verso de 1 a 6, depois 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 7. Os irmãos estão com a revista aberta. Qual é o título do nosso trimestre? Não, manifestações é hoje, do trimestre. A razão da nossa fé não vale olhar. Às vezes a gente passa desapercebido, né, irmãos? Se vocês me perguntar a lição do domingo passado, vou ter que puxar pelas ideias, ver se eu lembro, né? Vamos colocar em pé, vamos fazer a leitura então da nossa lição. Texto áureo. Pedir para o pastor fazer o favor de ler para nós. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos, capítulo 2, versículo 39. A verdade prática nos diz: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Vamos então para a leitura bíblica. Está em Atos capítulo 2, 1 a 6. E depois nós paramos e vamos para Coríntios capítulo 12. Irmão Soldemar inicia lendo para nós, depois os irmãos podem continuar. Seis.
Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. O pastor pode continuar. Acerca dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que devem ser levados ao Cristo mundo, conforme devem guiar. Vamos todos juntos agora no texto áureo, irmãos? Para nós gravar esse Atos capítulo 2, verso 39, nós diz, vamos lá. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Amém? Bom, Alan, passa aqui, nós estaremos fazendo mais uma oração e te passando a palavra. Deus de misericórdia, chegamos na tua presença, Senhor, mais esta vez, neste dia, para nós levar diante de ti, irmão Alan, que estará ministrando esta lição. Jesus de misericórdia, e que nós possa, Senhor, gravar o que nós ouvimos nessa noite, nós possa levar esse ensino para o nosso dia a dia, entender melhor a respeito do Espírito Santo. Fica com nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Desejo saudá-los nesta manhã com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha saudação, pastor Paulo, obreiros, irmãos e irmãs que aqui estão, que Deus os abençoe grandemente. Nesta manhã viemos para aprender sobre um tema muito atual, mais atual do que os periódicos que noticiam os acontecimentos dos dias em que estamos vivendo. É um tema tão atual ao ponto que eu o considero mais atual do que, inclusive, aquilo que há de acontecer no dia de amanhã. Porque quando nós estamos falando, irmãos, a respeito das manifestações do Espírito Santo, nós estamos falando sobre um valor tão grande que o mundo não entende, que o mundo não compreende. O mundo muitas vezes não sabe o porquê nós sentimos a alegria em meio à dor, porque nós nos regozijamos diante das dificuldades, das adversidades da vida. O mundo não nos compreende, mas é o Espírito Santo que se manifesta através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um, cada irmão, cada irmã que está aqui esta manhã. E como muito bem disse o José, nós estamos neste trimestre aprendendo a respeito da razão, ou seja, do motivo, a causa, o porquê que nós cremos, qual é a razão da nossa fé. E nesta manhã nós estaremos então falando sobre um tema que, como eu dizia, é muito atual. Ele é muito complexo ao mesmo tempo. Muito complexo, eu me sinto tão pequeno diante desta ação, onde quando existem muitos irmãos que estão aqui conosco, inclusive pastor, né, irmãos Filmar, aí, irmãos que são conhecedores da palavra, que são mestres por excelência, mas nos foi incumbida esta responsabilidade. Eu quero aqui esta manhã compartilhar com os irmãos o que Deus colocou em meu coração. Se nós pudéssemos ficar várias escolas, vários cultos estudando acerca desse tema, tenho certeza que cada tópico da revista seria um assunto para um culto diferente. Então,
poucos minutos não há como nós nos aprofundar, não há como nós aprendermos de uma forma mais completa a respeito do que o Senhor quer nos ensinar. Eu estava lendo esta semana a revista e percebi que quando nós estamos lendo, mas ao mesmo tempo estamos fazendo também leitura dos textos bíblicos, né, das referências bíblicas, a compreensão ela é melhor, é mais fácil. Né? Então, esta manhã nós vamos tentar fazer um pouquinho diferente, vamos tentar, principalmente nos principais textos bíblicos, fazer leitura para que nós possamos compreender, né, esta lição. Atos capítulo 2, o verso do número 39, que é o texto áureo, ele tem uma palavra-chave que diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe. Isso quer dizer que a promessa, ela é para todos. Ela não abrange A e não a B, e sim a C e não a D. Não, a promessa ela abrange a mim e a você, abrange tudo e a todos. Então a promessa que Deus fez, Ele fez para todos nós, para a sua igreja, para mim, para você, para a sua casa, para a sua família. Então é uma promessa que abrange a todos. E a verdade prática, como eu dizia, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Então já estamos vendo que na verdade prática fala que há um propósito, há uma razão a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito dos dons espirituais. Claro, se não houvesse motivo, se não houvessem razões, não haveria o porquê, né, irmão Sodemar, de nós sermos batizados em água, não haveria razão de sermos batizados no ou como o Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Não haveria razão de nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Para todas as coisas, Deus tem um propósito específico. Então, é isso que nós vamos estudar esta manhã. Irmãos, antes de nós entrarmos na introdução, eu gostaria também apenas de fazer menção aqui, já que estamos falando sobre as manifestações, nós temos que procurar entender no texto sagrado alguns pontos que eu os considero cruciais, como diz assim na literatura portuguesa, cruciais, porque são pontos tão importantes para nós compreender o texto. Às vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, nós passamos com os nossos olhos tão rápidos naquelas linhas, que nós não conseguimos entender o que o Senhor quer nos ensinar. E é isso que nós vamos ver esta manhã. Eu estava até estudando essa semana e vi que, de fato, é algo que muitas vezes, por exemplo, nós não percebemos. Somos batizados no Espírito Santo ou somos batizados com o Espírito Santo? Qual é a diferença? Então, os irmãos têm que aprender, os irmãos têm que procurar descobrir para aquele que lhe perguntar. Então, é isso que nós temos que prestar bem atenção nesta manhã, porque o comentarista, ele é muito minucioso. Eu percebi que ele desde a primeira lição, na irmã Sodemar. Irmã Sodemar, se não me engano, ministrou no Rincão dos Pinheiros, e nós estávamos aqui na série também. Desde a primeira lição, é uma lição muito complexa, e nós temos que nos deter nestes detalhes para nós compreender. Às vezes nós não aprendemos de fato a palavra, porque nossos olhos passam tão rápidos nessas observações. Irmãos, o objetivo geral desta lição é mostrar que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais estão disponíveis a todo crente. Então, os dons espirituais, o batismo, né, no Espírito Santo, ele está disponível para todos nós. Introdução. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Ou seja, as manifestações do Espírito Santo de Deus na nossa vida a respeito dos dons que Ele nos dá, né, que Ele distribui, e também no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes, porque se tratam de evidências bíblicas que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. É sobre isso que trata o nosso estudo. Em outras palavras, estamos falando aqui sobre pneumatologia.
que é um tema muito específico e muito atual nos dias de hoje. Mas, quando nós estávamos lendo o texto, a leitura bíblica em classe, os irmãos perceberam algumas coisinhas, eu quero aqui apenas comentar antes de nós entrar nos tópicos da lição. Atos capítulo 2 fala sobre o dia de Pentecostes. E se os irmãos perceberam, o verso de número 2, diz o texto que de repente veio do céu um som. Um som. Este som, ele era como, perceba, aqui Lucas ele está comparando o som que veio do céu como um vento. Não é o vento, é como um vento. É como um vento. E encheu toda a casa. Os irmãos vão perceber mais adiante quando nós fizemos leitura na leitura bíblica em classe, ali mais quando Paulo fala em 1 Coríntios, sobre esta diversidade de dons. Qual que é a comparação? Por que o comentarista ele pega a leitura bíblica em classe e fala sobre o Espírito Santo, mas também ele fala sobre os dons? Não há como, embora você não tenha um dom específico, não há como você dispensar a presença do Espírito Santo naquele dom que você recebeu. Há quem pensa que, por ter recebido o dom, por exemplo, ministerial da profecia, não quer dizer que ele não tenha que ter, em especial, em específico, a presença do Espírito Santo. Não quer dizer que aquele que recebeu o dom de ensinar, ele não deva ter, em primeiro lugar em sua vida, a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, aqui o comentarista, ele faz dois paralelos, duas comparações. Atos, falando a respeito da descida, do dia que chega o Espírito Santo, mas ele fala também sobre os dons. Então, esta manhã nós vamos ver, irmãos, sobre as manifestações através do Espírito Santo e através dos dons. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? Então, são essas duas comparações. As manifestações são pelo Espírito Santo e com os dons espirituais. Primeiro ponto, a descida do Espírito Santo. A descida vai ser o primeiro ponto, depois nós vamos falar sobre a natureza das línguas e o significado e o propósito, que é o último ponto desta lição. A experiência do Pentecostes. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Há inúmeras interpretações dessa passagem. No entanto, o próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo como a promessa do Pai. Vamos ler em Atos, o irmão que está com Atos, capítulo 1, verso 4. Nós estamos falando aqui a respeito de uma promessa. Atos, capítulo 1, e verso de número 4. Para que os irmãos possam entender que quando estamos falando sobre uma promessa, irmão Jefferson, sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre uma promessa. E os irmãos vão entender bem em Atos 1 e 4. Bem rapidinho, irmão que achou, pode fazer a leitura? Estando com eles, determinou-lhes, então se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: Irmãos, irmão José leu um versículo muito conhecido e que o pastor aqui já ministrou nos cultos de ensino, que fala sobre aquele momento que Jesus está ensinando, admoestando os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele estava dizendo: olha, vocês não devem se ausentar, vocês não devem deixar a cidade. Porque se vocês decidirem primeiro ir para a Judéia ou para Samaria ou por outros lugares, vocês não serão selados, não irão receber esta promessa. Então vocês devem permanecer na cidade, vocês devem ficar aqui, porque eu tenho uma promessa para vocês. Mas naquele momento o que chama a atenção é que até então os apóstolos, pastor Paulo, eles ouviam falar a respeito do Espírito Santo. Eles sabiam que chegaria um dia que eles iriam contemplar, que eles seriam selados, haveriam de receber, mas eles não sabiam o que era isso. Aí Jesus estava ensinando para eles: olha, vocês precisam ficar aqui na cidade, porque vocês serão revestidos. Haverá de descer o Espírito Santo sobre a vida de vocês,
E vocês serão minhas testemunhas aqui onde vocês estão. Tanto aqui como na Judéia, como na Samaria e por onde quer que vocês forem. Então, primeira coisa que Jesus ensina para os apóstolos, ali prestes a sua ascensão acontecer, é que eles deveriam permanecer, ficar na cidade, para que eles recebessem esta promessa. É isso que nós estamos falando aqui, de uma promessa. Esta promessa qual que era? A descida do Espírito Santo, que o profeta Joel já havia profetizado, se não me engano, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. Continuando. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa declaração vincula Mateus 13:11 com a experiência do dia de Pentecostes, relatada em Atos 2, 2 e 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus. Para nós não entrar nesse contexto aqui, a experiência de Pentecostes também fala sobre a visita que Pedro faz para Cornélio, que era um romano, né, o qual Deus lhe deu uma visão. Segundo ponto, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitáveis de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão. Se nós fôssemos ler em Romanos e Colossenses, nós veríamos isso. Aqui fala sobre duas versões da tradução bíblica. A Almeida Revista e Atualizada tem uma nota em Mateus 13:11 e Atos 1:5 informando com ou em. Já vamos falar sobre isso. E a Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. Já a versão Almeida Revisada da imprensa bíblica brasileira emprega, abre aspas, batizar em água e, abre aspas, batizar no Espírito Santo, nas referidas passagens respectivamente. Nós adotamos, ou seja, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ou seja, a nossa Assembleia de Deus, nós adotamos a expressão em água e no Espírito Santo, pois com pode parecer aspersão, o que contradiz a ideia de imersão. Então aqui nós adotamos esta passagem, que nós somos batizados no Espírito Santo. Batizados em água e batizados no Espírito Santo. Aqui ele fez uma junção, né, sobre o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. Mas já que nós devemos passar adiante, temos mais assuntos mais detalhosos para nós falar. Os sinais sobrenaturais. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião da sua descida no dia de Pentecostes. O texto que nós falávamos aqui antes diz o seguinte: o som como de um vento, a visão das línguas repartidas como de fogo e o falar em línguas. São 3 coisas distintas neste versículo. Os 2 primeiros, ou seja, o som como de um vento e a visão das línguas repartidas como de fogo, jamais se repetirão, pois foram manifestações exclusivas, únicas, ímpares, que tiveram como objetivo anunciar a chegada. O que eu já ouvi pregadores, inclusive, falarem sobre isso, mas muitos irmãos se perguntam até hoje, por que são ações distintas? Aconteceu, mas não mais acontecerá. Porque até então, os apóstolos, irmão Marcelino, eles ouviam falar que haveria de vir o Consolador, aquele que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, aquele que lhes acompanharia por esta terra. Eles sabiam disso. Eles tinham essa experiência porque o próprio Mestre havia dito para eles, mas eles ainda não tinham vivido esta experiência. Eles criam, eles acreditavam, embora houve aqueles que o abandonaram, houve aqueles que foram incrédulos, mas eles sabiam que chegaria o dia que eles receberiam o Espírito Santo. Vejam que eles, os apóstolos, eles estavam esperando este sinal, eles estavam esperando a chegada. Então, a chegada, ela foi diferenciada. Nos diz o texto, em Atos, como aqui lemos, que como um som impetuoso encheu a casa. Então foi algo único, anunciando a chegada do Espírito Santo. E línguas repartidas como de fogo. Ou seja, se nós pegar lá em Êxodo, quando Moisés está diante da sarça ardente, né,
Então, ele está fazendo referência a este fogo. Mas aqui está dizendo línguas repartidas como de fogo. Então, ele compara a chegada, a vinda, a descida do Espírito Santo como um vento e como um fogo. Aí, o que chama mais a minha atenção é o terceiro ponto deste versículo, que eles passaram a falar em línguas. Estas línguas, elas persistem, estas línguas permanecem. Eles falavam a respeito das grandezas de Deus, e eram varões galileus. Não eram homens dotados, não eram poliglotas, não. Eram varões galileus, que conheciam apenas o seu dialeto, a sua língua. Mas nos diz o texto que eles passaram a falar em outras línguas quando eles receberam o Espírito Santo. E nos diz o texto sagrado também que lá em Jerusalém, naqueles dias, e há um comentarista, um escritor que diz que em Jerusalém havia milhões de pessoas. E o que mais chama a minha atenção, irmãos, vamos voltar, se não me engano, para a leitura bíblica em classe que nós já lemos, para que nós possamos entender algo que chamou muito a minha atenção quando foi lido hoje. Deixa eu ver aqui qual versículo que nós lemos. Atos, leitura bíblica em classe, Atos 2, o verso 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, o que diz? De todas as nações que estão debaixo do céu. Irmãos, vejam que não eram algumas nações, não eram poucos povos que estavam lá. Nos diz a Bíblia Sagrada, eu creio na Bíblia, nos diz que de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso quer dizer que em Jerusalém havia homens e mulheres, povos de todas as nações debaixo do céu. Então, naquele momento eles estavam passando, e de repente eles viram aquela casa sendo impactada, sendo naquele momento cheia de algo sobrenatural que eles ainda não conheciam. Por isso que nos diz o texto que de repente passava, por exemplo, um persa e via um galileu falando das grandezas de Deus na sua língua. Eles não estavam entendendo, mas já era o Espírito Santo se manifestando através daqueles homens que estavam naquele lugar. Ou seja, Deus, o Senhor, o Mestre, havia dito que eles deveriam permanecer e ficar em Jerusalém, porque eles haveriam de receber a promessa. E a promessa estava se cumprindo naquele dia. Era naquele momento, naquela hora, naquele dia que eles estavam sendo selados, estavam recebendo a porção do Espírito Santo na vida deles. E eles começaram a falar em línguas, e aquele momento tomou conta da vida deles. Aqueles que passavam na rua não entendiam, não compreendiam o que estava acontecendo, mas eles sabiam, porque o Senhor, o Mestre, já havia dito que eles seriam selados, revestidos, haveriam de receber o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Era a chegada do Espírito Santo. Era a chegada, e nos diz aqui o comentarista que foi um momento distinto, único, a chegada. Ele chegou, pastor Paulo. E ele permanece nas nossas vidas. Ele permanece na minha casa, ele permanece na tua casa. É ele que intercede, é ele que geme com gemidos inexprimíveis para você e por você. Aleluia. Eles receberam, foi a chegada. Por isso que foi um momento distinto, um momento único. Anunciar a chegada do Espírito Santo. Alguém tão importante quanto o Filho, cuja encarnação e nascimento em Belém, ainda que extraordinários, porque o Verbo se fez carne, não tiveram sinais semelhantes. Além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim o som soava como vento, mas não era vento. E da mesma forma a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. Ou seja, anunciou a chegada do Espírito Santo. Natureza das línguas. Primeiro ponto, fonte. As línguas de Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O termo grego para outras aqui é héterais, de héteros, outro de tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente.
A outra evidência está presente na audição e não simplesmente na fala, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Lucas repete essa informação por mais 2 vezes. E no versículo 11 ele acrescenta: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que a fonte da diversidade de línguas é o Espírito Santo. Então, tudo o quanto é dito, tudo quanto é pregado, tudo quanto é ensinado, a fonte é o Espírito Santo, inclusive as línguas espirituais. Segundo ponto, porque eu estou passando rápido, porque se nós pudéssemos ficar mais nos dons, que nós vamos ver em seguida, vai nos restar mais tempo. A glossolalia é a manifestação das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espirituais. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa, que quer dizer língua, que quer dizer idioma, e de lalia, que quer dizer modo de falar, conjugado a linguagem, substantivo derivado do verbo grego lalen, que quer dizer falar. A expressão lalen glossais, que quer dizer falar línguas, é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, os dons os quais o apóstolo Paulo cita. Irmãos, aqui eu quero só fazer uma observação para que os irmãos possam entender, é de que eu já ouvi muito, inclusive me chama a atenção que há quem diga que os dons espirituais que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12 é uma coisa, e que os dons de Atos capítulo 2 é outra coisa. Mas se os irmãos estão vendo, aqui nos diz o texto, é importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes, Atos 2, são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais. Então o apóstolo Paulo confirma o que já havia sido escrito por Lucas. Ou seja, o Espírito Santo, ele revela tanto para Lucas quanto para o apóstolo Paulo, que estes dons é a mesma coisa. Então nós vamos ter cuidado, porque nós vemos nos dias de hoje, né, irmão Sodemar, muitas heresias, muitos dizendo o que não é, de fato, o que é a teologia, a Bíblia, a palavra também diz. Então, estamos vendo que é os mesmos dons espirituais. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. Esta é a diferença de Atos para Coríntios. É a função destas línguas. Sua continuação, terceiro ponto. O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Vejam, sobre os gentios. Não era apenas sobre os hebreus, judeus, não, sobre os gentios, inclusive. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária. As línguas, as profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, se não me engano, os irmãos podem me corrigir, eu não me recordo. Se não me engano, era em Éfeso que estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. É isso? Acho que é isso, né? Era em Éfeso que estava esse templo. Então, quando ele chega lá, né, ele começa a ensinar, porque havia uma certa apostasia no meio daquele povo. Então, ele começa a falar sobre os dons, para que haja um discernimento, para que haja um entendimento a respeito disso. Paulo está aconselhando, é isso que nós vamos ver já na sequência. Terceiro ponto, significado e propósito. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus têm o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove um novo nascimento, que é o ato direto do Espírito Santo.
O pecador recebe o Espírito no exato momento que aceita de verdade a Jesus. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu. E igualmente tinham o Espírito Santo mesmo antes do Pentecostes. Aquilo que eu estava falando no início. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que foram os escolhidos, os 12 que Jesus separou, eles tinham sobre eles o Espírito Santo, mesmo antes do dia de Pentecostes. Então, eles até sentiam, eles ainda não haviam vivenciado, não tinham vivido esta experiência, que acontece em Atos capítulo 2, que era a descida do Espírito Santo. Definição e propósitos. O batismo no Espírito Santo é o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. O seu propósito é capacitar o crente. O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada. Um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que o ajuda quando a mente não pode fazê-lo. Ou seja, o propósito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, qual que é? Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já deve ter acontecido com os irmãos, de alguém ter perguntado, mas o que é o batismo o que é o batismo no Espírito Santo? E às vezes nós não sabemos responder. Eu me recordo que quando eu era bem mais jovem, num sábado à noite, estava aqui um pregador, eu não me recordo o nome dele, e nós estávamos com mais ou menos aí 80 irmãos, irmãs, jovens, um sábado à noite no culto de jovens aqui, alguns anos atrás. Eu me recordo que aquela noite, o tema do nosso congresso naquele ano foi Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. No tempo, acho que do pastor Carlinhos. Então, nós estávamos aqui aquela noite, e o pregador pregando a respeito da vinda do Espírito Santo. A respeito do batismo com o Espírito Santo. E no final do culto, ele pregou uma mensagem calma, a igreja estava calma, o culto de jovens às vezes é mais assim, os jovens apenas ficam ouvindo. E aquilo nunca mais esqueci. Aquilo foi algo para mim que aconteceu e estará na minha memória perpetuamente. Porque, ao final, ele convidou os jovens para estar em pé, nós ficamos em pé, de repente ele começou a orar, e de repente eu me senti como em Jerusalém. De repente eu me senti naquele lugar em que os apóstolos também estavam. Eu me recordo que aquela noite, aqui nesse mesmo lugar em que nós estamos esta manhã, Deus começou a derramar a sua presença, o seu Espírito Santo. Eu me recordo que aquela noite eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi o selo, eu recebi esta confirmação que foi o batismo no Espírito Santo. E se não me falha a memória, mais uns 7, 8 jovens também foram batizados no Espírito Santo aquela noite. E eu me recordo, não sei o que aconteceu, que quando nós paramos, quando nós fomos nos assentar, quando nós estávamos em êxtase devido ao Espírito Santo da nossa vida aquela noite, Deus havia batizado, Deus havia feito algo sobrenatural aquela noite. Quando eu vi, cadê o pregador? O pregador já tinha ido embora a tempo, o culto já tinha terminado, estávamos aqui mais ou menos entre uns 10, 15 jovens, mas aquilo fazia com que nós quiséssemos ficar mais na presença do Senhor. Isto é o batismo no Espírito Santo, é o selo, o propósito pela qual nós recebemos o Espírito Santo é para que nós venhamos a ser capacitados, que venhamos a ser selados por esta promessa que é o batismo no Espírito Santo na nossa vida. E hoje os crentes, eles não mais buscam o Espírito Santo. Eles não mais, até tem quem não crê mais no batismo no Espírito Santo. Porque isso aconteceu, como nós dizíamos antes, por isso que eu falava sobre heresia. Há quem diga que a vinda, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes ficou naquilo ali, foi tudo que aconteceu foi específico, foi naquele dia e ponto. Não, nós vimos aqui na lição de hoje que o vento, o som como um vento, né? E línguas repartidas como de fogo foi algo único. Mas o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo, ele permanece. Eu tenho dito para os jovens que eles têm que almejar, eles têm que querer, tem que ser a maior intenção da vida deles, tem que ser a busca no batismo com o Espírito, a busca com o batismo no Espírito Santo. Isso tem que ser o anelo da alma de cada um deles. Eu sempre tenho dito isso, porque quando nós somos batizados no Espírito Santo,
eu me recordo que eu passei a viver uma outra dimensão, uma outra vida depois daquela noite. Então, aquele que ainda não foi batizado, ele tem que buscar, ele tem que querer. Porque quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, é algo que Deus dá para nós, mesmo sendo homens comuns, falhos e pecadores. Mas é uma promessa que se cumpre na nossa vida, que o propósito maior nos diz aqui o comentarista, que o propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa. E, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a fé em Cristo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu não quero me demorar aqui, mas antes de nós entrarmos nos dons espirituais, que é um ponto que eu acho que nós temos que, eu gostaria de mais me deter, apenas para compartilhar com os irmãos um subsídio teológico que falou muito comigo, os irmãos que têm a revista do professor, no subsídio teológico, ali me fala sobre a xenolalia. Diz o seguinte, um testemunho. O que eu pedir para os irmãos é entenderem sobre o batismo também no Espírito Santo. Emílio Conde relatou na obra História das Assembleias de Deus no Brasil que no primeiro batismo nas águas, na cidade de Macapá, em dezembro de 1917, a nova convertida, a irmã Raimunda Paula de Araújo, ao sair das águas, foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou em línguas estranhas com tanto poder que os assistentes encheram-se de temor de Deus. Os judeus negociantes da cidade, lá em Macapá, haviam comparecido ao batismo. Um deles, Leandro Zaguri, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira, que não se conteve e clamou em alta voz no meio da multidão: eis que vejo a glória do Deus de Israel, pois esta mulher está falando a minha língua. O judeu não era crente, porém Deus, através da crente Raimunda, falou-lhe em hebraico. Chamou a minha atenção, porque o que aconteceu em Macapá em 1917 foi exatamente o que aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. A irmã Raimunda, quando ela foi batizada em águas, ela começou a falar em línguas estranhas e estava um judeu, negociante da cidade, naquele lugar, e ele se maravilhou e ele exclamou dizendo: eu vejo a glória do Deus de Israel na vida desta mulher, porque ela está falando das grandezas de Deus na minha língua. Que língua era esta? Na língua hebraica, a língua daquele judeu que ela jamais havia falado. Então ele se maravilhou, ele contemplou aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Eu achei algo maravilhoso, porque exatamente o que aconteceu então em Atos capítulo 2. Irmãos, os dons espirituais são manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo, e as demonstrações desse poder na vida da igreja. Atos 1 e 8, para que os irmãos possam entender, apenas um versículo, Atos 1 e 8. Se algum irmão achou Atos 1 e 8, pode fazer a leitura para nós? Amém. Um texto muito conhecido, que nós já fizemos leitura antes. O dom espiritual que nós estamos falando aqui é a demonstração do poder de Deus na vida do crente. Para que os irmãos possam entender. A igreja não se sustenta sozinha. Por isso o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. Há pelo menos 3 listas desses dons. Embora não ousamos dizer que sejam apenas esses, pois não existe uma lista exaustiva deles no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 12, que nós lemos aqui, eu só quero me deter um pouquinho antes de nós entrarmos nesse assunto. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo começa falando: irmãos, eu vou falar a respeito dos dons espirituais, mas primeiro, eu não quero que você seja ignorante. Primeira coisa que Paulo diz, Paulo ele é taxativo: não seja ignorante. Vós bem sabeis que éreis gentios. Olha, Paulo está dizendo, até ontem, vocês eram levados aos ídolos mudos, éreis guiados por eles, eram gentios. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala
pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Verso 4, que se eu não me engano a irmã Damares leu. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mesmo havendo diversidade de dons, o Espírito que opera é o mesmo. Se eu prego, o irmão José canta, o Espírito que se manifesta nas nossas vidas é o mesmo. Se a irmã profetiza e se o irmão ensina, o Espírito que se manifesta na vida de cada um deles tem que ser o mesmo, deve ser o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos ler em Efésios, capítulo 4 e o verso 11, para que os irmãos possam entender sobre a questão dos dons. Se Deus quiser, nós não vamos atrasar os irmãos, acho que vai dar tempo de concluir esta parte dos dons. Efésios 4, 11 até o verso 15. O irmão que achou pode fazer leitura, Efésios 4, 11 ao 15. Amém. Irmãos, Paulo aqui, ele não cortou volta. Ele foi sucinto, ele foi direto. Paulo, ele chega dizendo o seguinte, os irmãos perceberam o que o irmão Sodemar leu. Ele mesmo considerou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui Paulo está falando sobre o santo ministério, ele está falando sobre os serviços dos santos, lá na igreja em Éfeso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Ele está falando aqui sobre um corpo. Ele está falando que o dom é para edificação do corpo. Então nós temos que entender, irmãos, que o dom espiritual, que Deus dá com liberalidade para todos nós, é para edificação do corpo, não do membro. Eu tenho que entender que o dom que Deus deu para mim tem que ser para edificação da igreja, não apenas do departamento qual eu trabalho. Eu tenho que entender que o dom que Deus deu para o irmão Jefferson não é apenas para edificação no departamento qual ele trabalha, é para edificação do corpo, da igreja. Isso que Paulo estava dizendo. Vejam bem, e até que todos chegamos à unidade da fé, unidade, uma coisa só, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o verso 14. Aqui Paulo, ele não faz rodeio. Ele diz o seguinte, para que não mais sejamos como meninos. Foi Paulo que disse, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Quer dizer, eu cresci, eu devo ter uma outra mentalidade. Eu recebi o Espírito Santo, recebi o dom espiritual na minha vida, eu não posso mais agir como menino. Eu sou nova criatura. Todas as coisas agora devem se fazer novas na minha vida. Isso que Paulo está dizendo, para que não sejamos como meninos. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso comportamento, o nosso temperamento, a nossa vida não deve ser como menino. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Menino é assim. Você chega nele, chega numa criança. Você fala uma coisa, ele acredita. Quando ele sai dali e vai para outro lugar, e se outro fala diferente, ele também acredita naquele que fala diferente. Ele fica assim, como menino. Isso que Paulo está dizendo, olha, que não sejamos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina.
Então nós percebemos e vemos nos dias de hoje que a nossa igreja, a igreja brasileira, nós como igreja, nós estamos vendo que existem muitos meninos, homens e mulheres, obreiros que não passaram por cada etapa ministerial. É isso que Paulo está dizendo, né? E que são levados por todo o vento de doutrina, né? De artimanha de homens. É isso que Paulo fala, pela astúcia que o induzem ao erro. É isso que Paulo está falando. Mas, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, ou seja, Cristo. É isso que Paulo está falando sobre o santo ministério. Segundo ponto, os dons são dados aos crentes individualmente. A manifestação dos dons ocorre por meio das três pessoas da Trindade. Pelo Espírito, na diversidade de dons, que Paulo fala em Coríntios, pelo Senhor, na diversidade de ministérios, e pelo Deus Pai, na diversidade de operações. Eu vou resumir. A manifestação dos dons. Nós estamos falando sobre as manifestações esta manhã. As manifestações dos dons ocorrem por meio do Espírito, que é a diversidade de dons. Segundo, ocorre pelo meio do próprio Senhor, que é a diversidade de ministérios. E o terceiro, ocorre pelo Deus Pai, que é a diversidade de operações. Mas a fonte, de onde que vem o dom que Deus nos deu? Aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, de onde que vem? Qual é a fonte? É o Espírito Santo. E por isso essa manifestação é dada por Ele, a cada um para o que for útil, e não para exibição ou ostentação do crente, porque o mérito é do Senhor Jesus. Outra vez o apóstolo enfatiza a origem dos dons. O Espírito Santo, pois, reconhece que é este mesmo quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O verso número 11, vou repetir aqui. É ele, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Irmãos, eu até trouxe aqui, não vai dar tempo, eu até trouxe um breve estudo que eu queria compartilhar com os irmãos sobre os dons ministeriais, para que os irmãos pudessem entender o que é cada um destes dons ministeriais. Uns, então, ele chamou deu o dom, né, para apóstolos. Os irmãos, se os irmãos estudarem a respeito da vida dos escolhidos, dos 12 que Jesus separou, os irmãos vão primeiro ver que eles eram primeiro chamados de apenas discípulos. Não que não fossem apóstolos, mas sempre o próprio Cristo fazia referência a eles, os chamando de discípulos. Ou seja, eles estavam em um processo de aprendizagem. Deveriam fazer tudo o que ele, o mestre, estava ensinando. Depois, eles passaram a ser chamados de apóstolos. Apóstolos, em resumo, é o mensageiro, aquele que leva a mensagem. Então, é um dom. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E os irmãos estão vendo a diversidade dos dons. Você imagine se aqui na igreja, a Assembleia de Deus em Condor, houvessem apenas obreiros com o mesmo dom, por exemplo, do irmão Sodemar, que é um ensinador por excelência, por exemplo. Imagine só. Imagine se aqui na igreja houvessem, por exemplo, irmão Arcelino, só cantores, só levitas que cantassem. E aí, como que ficaria? Então, quando tem uma diversidade de dons, aí eu vejo a perfeição de Deus. Ele preenche. Nós vemos no rebanho aquele que ora, aquele que intercede, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que profetiza, aquele que ensina. Enfim, isso é diversidade de dons que Paulo está falando em Coríntios, depois ele fala em Éfeso. É isso que Paulo está dando ênfase, sobre essa diversidade de dons. Isto é o que enriquece a obra do Senhor. Eu tenho dificuldades em muitas áreas, mas eu percebo que eu não tenho dom para aquilo. Eu tenho certeza que os irmãos já se identificaram com isso. Tem aquele irmão que prefere dirigir um culto, mas falou em pregar, ele não prega, porque ele não tem aquele dom. Mas também tem aquele que diz, olha, eu tenho uma dificuldade em dirigir um culto,
mas se dá a palavra para mim pregar, para ensinar, para falar, ele percebe que ele tem aquele dom, é o dom que Deus deu para ele, que Deus capacitou ele. Tem aquele que toca, mas não fala, não canta, mas toca, mas tem aquele que também canta, tem aquele que canta e toca. Veja a diversidade de dons que Deus dá. E eu vejo aqui em Condor, o pastor Paulo, tenho certeza que ele está feliz aqui em Condor. Tenho certeza porque é uma igreja rica, né, pastor? Nós temos aqui obreiros que ensinam, que pregam, que dirigem culto, que cantam, corais, conjuntos. É uma igreja rica em dons. E nós temos que entender que isto é para a glória de Deus. Não tem que ser para o membro, tem que ser para o corpo, e o corpo é a igreja, é Cristo, é o Senhor. Então, quando nós agradecermos a Deus, exaltarmos a Deus, não é mérito simplesmente daquele que coordena o departamento, do pastor da igreja, não é para mérito nosso, não, é para mérito do Senhor. Toda a glória tem que ser para Ele. Aleluia. Se teve um culto abençoado, se a igreja estava cheia, se Deus tocou, se Deus batizou, se a igreja foi impactada, tocada pelo Espírito Santo, isso aqui não é mérito nosso, não é de homens, mas é para a glória de Deus. Em todas as nossas atitudes, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Isto é diversidade de dons. Aqui eu vejo uma igreja que Deus diversificou estes dons. Por isso que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Conclusão. Antes nós queríamos falar isso um pouquinho mais, mas tenho certeza que é um assunto maravilhoso. Os irmãos procurem estudar sobre este tema. Procurem estudar porque este trimestre, se não me falha a memória, todas as lições, as quais inclusive eu não pude vir, eu li. Em casa, os irmãos estudem porque são lições maravilhosas. Conclusão. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Veja, a descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons. Desce o Espírito Santo, mas desce os dons também. Eles são tão atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Amém? Que nesta manhã Deus possa estar abençoando cada irmão, cada irmã, nos capacitando, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eu fui tocado esta manhã. Eu tenho certeza que Deus falou comigo, mas também eu tenho certeza que Deus falou com os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa se manifestar na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso comportamento, na nossa vida diária, no nosso trabalho. O Espírito Santo tem que se manifestar. Porque se nós fomos um dia selados por esta promessa, se um dia esta promessa se cumpriu na nossa vida, se recebemos um dom da parte do Senhor, temos que saber que devemos contribuir não apenas para os membros, mas para o corpo que é Cristo, para a cabeça que é Cristo. Então que nesta manhã Deus esteja abençoando cada irmão e cada irmã e que seja uma oportunidade para você talvez pedir para que o Senhor venha a reavivar a tua vida. Porque eu sinto falta, pastor. Eu sou jovem, mas eu sou saudosista. Eu disse isso para os jovens, eu sou muito novo, mas eu sou saudosista. Ontem nós estávamos lá em casa com um grande número de jovens que foram para lá depois. Eu dizia para eles, nós estávamos vendo algumas pregações, inclusive o pastor Paulo me mandou uma do pastor Felipe Daniel, nós estávamos vendo também outras ali. Eu estava dizendo para eles, olha, eu tenho 31 anos, mas eu sou saudosista. Eu tenho saudade daquele tempo em que nós chegava na igreja e nos contemplava batismo no Espírito Santo, curas, maravilhas. Eu tenho saudade disso. A igreja não mudou. Há que diga que a igreja mudou. A igreja não mudou, a igreja é a mesma. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo não muda. E se ele não muda, a igreja também não muda. O que muda são os homens. Às vezes a incredulidade, a frieza tem tomado conta. Mas que o Senhor venha a reavivar esta chama. Que nós possamos contemplar mais uma vez com os nossos olhos as maravilhas que Deus operou no passado, porque o que Ele operou no passado, Ele é poderoso para operar nos dias de hoje, no dia da manhã. Sabemos que são dias trabalhosos e são dias difíceis, mas eu creio que a minha geração é uma geração que não haverá de se corromper, que Deus há de levantar no meio desta igreja missionários, obreiros, pastores, profetisas, profetas, homens decididos a levar este evangelho a toda a criatura. Eu creio nesta palavra, porque se eu não cresce, não haveria razão de eu estar aqui, mas se eu
estou aqui é porque eu creio que Deus ainda vai levantar homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, irmão Sodemar, pastor, irmão José, que Deus os abençoe. Nós vamos finalizar nossa escola. Agradecido a Deus por essa oportunidade, né, que Ele tem nos dado, de aprender mais a palavra de Deus. Domingo próximo temos mais uma lição que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Convidamos, meus irmãos, se for possível, irmãos, façam o esforço para estar aqui. Agora está quente, já não é muito cedo mais, né? Dá bem para nós vir na escola. Vamos para casa atender nossas visitas que estão chegando, né? Vamos colocar em pé, irmão. E irmão Francisco estará orando e despedindo a nossa escola. À noite, né, temos culto, 19h30. Vamos fazer uma força para estar aqui, Francisco.